E aí, gente do Café com o Tarô, tudo bem? Voltando aqui para esse canal, para o projeto desse canal, né? Para a gente trazer as mensagens, só que numa abordagem um pouquinho diferente, né? Não vai ser só questões de signo, mas uma mensagem muito mais intuitiva, muito mais do autoconhecimento, né? Para de repente o seu momento que você está passando agora, ou as respostas que você possa estar buscando. Então, vamos aproveitar que eu também estou aqui disposta a saber um pouco da espiritualidade, do que eles têm a dizer pra gente, o que a gente pode tirar, né, de entendimento, tá? Então, firma seus pensamentos aí na sua espiritualidade, no seu inconsciente, vamos deixar ele falar com a gente, ok? Bom, vamos lá. Gratidão, Arcanjo Miguel. O que as pessoas que estão no meu vídeo nesse momento precisam saber, entender? As de espadas. 4 de espadas. A gente já começa com bastante espadas, né? Simbolizando bastante o mental, o louco. E no fim do deck, o julgamento. Opa! O julgamento. Caramba, que mensagem forte, hein? Bom, muitas das vezes a gente precisa tirar um momento pra gente, né? Quando a gente enxerga que a gente precisa de uma nova jornada na vida, ou de repente eu preciso mudar algo na minha vida, fazer de um outro jeito, eu tiro um espaço, eu tiro um momento para mim, eu me recolho para que eu possa continuar essa jornada, né? O Ás de Espadas abrindo aqui, eu tô me comunicando com pessoas que precisam visualizar a sua vida de uma forma mais, eu não digo que racional, por mais que a gente tenha espadas, mas de uma forma com mais clareza mental, sabe? Tentando tirar as confusões. Por quê? O 4 de espadas é aquele momento de introspecção. Eu me recolho, eu me retiro, eu tiro um momento para descansar, para eu entender quais são os novos caminhos que eu vou cruzar, que eu vou ter a nova jornada, os novos aprendizados. A carta do julgamento, no fundo, ela me fala também do louco, né? Após aqui a carta do julgamento, é essa libertação até mesmo de situações ou comportamentos, né? Porque a gente está falando de espadas, mentes, comportamentos mentais, na qual eu me coloco, né? Você se coloca, você que está me assistindo. Às vezes é o mesmo tipo de pensamento, sabe? Os mesmos tipos de sabotagem. E o julgamento é o chamado, né? Vamos sair dessa, né? Vamos entender a sua jornada, entender o que está acontecendo com você. Mas se você ficar aqui sempre tendo os mesmos padrões comportamentais, você não vai conseguir enxergar o seu novo trajeto ou o que tem que ser feito. Então, a mensagem aqui é: para analisar, observa que antes da gente tomar uma atitude, antes da gente ir para uma nova fase, a gente precisa do tempo, da maturidade para as coisas. Né? O 4 de espadas é aquele tempo de vou descansar, vou me entender, vou compreender, para sim depois eu fazer o movimento do louco. Porque é dentro dessa introspecção, dentro desse descansado 4 de espadas, que eu começo a perceber quem eu sou de verdade, o que eu quero, minhas ações certas, minhas ações erradas, né?
Então, aqui a gente não tem nenhuma ação impulsiva. Às vezes a gente é impulsivo, né? A gente toma decisões que a gente se arrepende depois. Né? Nós somos assim, seres humanos. Então, aqui não tem atitude impulsiva, aqui não tem uma decisão impulsiva. Aqui é o espaço para se regenerar, se curar e assim depois você ir para uma nova jornada ou para um novo entendimento ou para um novo jeito de fazer algo, tá? Ai, vamos lá, vamos entender. O que mais aqui? Não sei se eu continuo com esse... Eu vou continuar aqui com o deck das bruxinhas. Vamos entender, né? Eu vou tirar o cigano também pra gente, tá? E o dos arcanjos também. Bom, vamos lá. Gratidão, universo. Gratidão, arcanjo Miguel. Amém. Vamos lá. Rei de ouros. O imperador. 6 de copas. A imperatriz. Eita! Nossa! Rei de copas. E no fundo do deck, o 5 de ouros e o 10 de paus. Gente, olha, nós temos muita gente nessa mesa, tá? Nós temos um rei de ouros, um imperador, nós temos a imperatriz, que pode simbolizar um casal, claro, uma parceria. E temos o rei de copas. Olha, temos 4 pessoas nessa mesa, tá? E temos uma carta aqui do 6 de copas remetendo a lembranças, ao passado. Então, nós temos muitas pessoas aqui. Com 5 de ouros e 10 de paus no fundo, a gente está falando de um fim, a gente pode estar falando de um fim também da falta, da escassez, dos pesos relacionados ao passado. Olha, eu vou tirar mais uma aqui, mas o que eu estou entendendo, como tem muita gente nessa mesa, eu entendo como se fosse o momento de nós que estamos aqui, né? Deixarmos até alguns locais e pessoas, como a gente tem Rei de Ouros e Imperador, eu posso estar falando de pessoas também que envolvem ali o trabalho, né, ou situações até profissionais. E como tem o Rei de Copas emocionais, algumas coisas vão ter que ficar aí para trás, tá? Confusões. Vamos lá, vamos entender melhor, porque essas pessoas aqui na mesa para a gente entender melhor a mensagem. Por isso que a gente começa com enxergar, tirar um tempo, se regenerar, se entender. Olha, a roda da fortuna. Para depois uma ação. Aqui tem muita gente nessa mesa. Ó, falei. As sombras, que é a carta do diabo. 10 de espadas. É isso mesmo. Essa mensagem que a espiritualidade quer passar pra gente. Ó, 2 copas no fundo. Aqui existem alguns padrões de comportamento, até ligado a pessoas ou família, como a gente está falando de imperador, imperatriz, que são energias também maternas e paternas, a gente pode estar falando de coisas ligadas a mãe, pai, de situações, de relacionamentos, de trabalho, enfim, envolve pessoas que nós precisamos entender onde nós estamos. Olha a carta do passado, né? Relembrando, remoendo ou tentando de alguma forma trazer para o presente ou até mesmo comportamentos da carta do diabo, né, repetitivos que nós temos, comportamentos viciosos, né, comportamentos que não são saudáveis,
padrões que vêm dos nossos ancestrais, dos nossos pais, das nossas famílias, que a gente vem repetindo, a carta do diabo, a carta da roda da fortuna, né? A gente vem e vem, para que a gente, quando a gente for para essa nova jornada, a gente não vá com esses padrões, esses pesos, né? Esse louco aqui, ele não me veio como louco, o arcano número 0, que é onde ele vai aprender. Não, aqui esse louco ele me vem como um arcano que já aprendeu, porque precisa se tirar um tempo para si, para depois ir. Então ele já teve uma lição, né? Ele já teve uma lição das suas sombras, do que é preciso ser curado. Foi lá na tua criança interior, ó, 6 de copas. Foi lá no meu passado, eu entendi que essa forma que eu conduzo, ou que eu opero, ou que eu faço não é legal. E aí é como se você tivesse aqui também entendendo muitas coisas sobre si. Nós estamos entendendo muitas coisas sobre nós, né? Eu estou me incluindo nessa leitura. Que vem de pessoas, de mãe, de pai, de avô, de, sabe? Ou aqui tem influências também de muitas pessoas na vida. É como se a gente também precisasse entender que as nossas decisões, olha aqui, as de pau, de espadas, as nossas decisões, elas têm que ser feitas por nós mesmos e não porque é o pai, a mãe, não sei quem, não sei quem, não sei que lá. Olha quanta gente nessa leitura, né? Que pode estar falando, que pode estar envolvida e que a gente precisa, às vezes, ó, cortar com tudo. Cortei com tudo e vou descansar. Tchau. Tchau. Quero quebrar esse padrão. Eu estou enfrentando aqui os meus monstros. Quero entender meu lado luz, meu lado sombra. E para isso eu vou ficar quietinho aqui, ó. Tchau, beijo. Não quero repetir isso. Beijo pra galera aí e tchau. Vou acabar com esses pesos, chega de escassez, chega da mesmice, da migalha, do que me pesa. Tchau. Né? Não quero repetir meus erros. Quero fazer diferente. Quero entrar diferente numa nova jornada ou retomar algo de uma forma diferente, não sei. Ser justo, ser justa. Então, para isso, a gente precisa se regenerar. Quando a gente busca a nossa conexão interna, o nosso eu superior, que eu costumo chamar de nosso Deus interior, a gente consegue avistar e compreender todas as situações que estão à nossa volta, até as negativas, né? Até os padrões repetitivos, até o Chapo cigano. Vamos lá, uma carta de baralho cigano. O sol, ó, que lindo! Eu gosto muito dessa carta do sol. As montanhas. A criança. Lembra que eu falei da criança interior? A cegonha. Caramba, aí no fundo do deck, o homem. E os caminhos. Quando a gente se regenera, a gente busca se entender, ó, o sol com as montanhas, a gente começa a clarear e começa a entender que os desafios, os obstáculos que nós passamos, que nós vivenciamos, foram para tornar a gente pessoas melhores. A carta do sol iluminando o caminho, a carta do sol iluminando os obstáculos. É a solução daquilo que você espera. É a direção. Mas primeiro se cura, primeiro se regenera, primeiro se entende. A carta da criança remetendo muito à criança interior, tá? A cegonha com a criança, eu posso estar falando também de pessoas que, claro, aqui de uma forma mais, uma mensagem que veio para mim, são pessoas que querem ser mães ou podem ser mães aqui, tá? Buscando isso, um pedido depois de muita dificuldade em tentar engravidar, pode ser isso também, tá? Só que aqui remete muito uma criança interior,
A figura da cegonha é a figura materna, novamente falando de ancestralidade. É como se a cura da criança interior fosse manifestada a partir do momento em que você compreende que alguns padrões, principalmente, a gente pode ter também uma figura materna aqui, enfim, padrões de família, de situações, quando a gente vai lá revisitar, lá no 6 de copas, olha aqui as crianças de novo, revisitar isso, a gente começa a trazer, começa a curar, começa a entender, e isso pode ser num processo de quê? De uma leitura de cartas, sim, terapêutica, uma apometria, numa mesa radiônica, na terapia, a gente pode, sim, estar falando disso, tá? Então, quando a gente revisita, a gente vai dentro dessas situações, a gente começa a entender, opa, isso aqui, esse padrão, tal, 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 para que a gente se sinta mais leve, a carta da criança, mais solta, mais pronto para a jornada, que essa jornada da cegonha é um acolhimento, é o amor próprio, é o se entender, é o entender que você se basta, né, que você pode se nutrir, que você pode fazer por você, o que você quer que as pessoas façam por você, toda aquela questão que a gente vive, né, da, da validação alheia, né, por isso que tem muitas pessoas aqui na mesa. Eu posso estar falando de família, eu posso estar falando de relacionamentos, que sabe, onde se busca validação, se projeta pai, se projeta mãe, se projeta primo, né? Então a gente cai dentro dessas armadilhas mentais, o diabo, dentro do ego, daquilo que a gente achava, e era isso aí, então, né? Porque a carta do diabo ela é muito materialista. Ela é uma carta que você vai movido à aparência das coisas, né? Nossa, aqui a aparência tal, tá, condiz com o que eu quero e tudo mais. A carta do diabo também fala que é a carta de Capricórnio, falando do dinheiro, né? Então, às vezes, a gente é movido pela aparência, pelas tentações, pelo a parte profissional, né? Às vezes aí algo tentador no profissional ou financeiro, e a gente vai sendo movidos a isso, né? A tudo que está no ego, tudo que está na carta do diabo é o ego. É a parte material, não que a carta do diabo ela tenha algo só ruim, mas dentro desse contexto aqui da revisitação ao passado, à criança interior, são padrões realmente que não são saudáveis, que a gente vem trazendo para agora. Então, é movida ao ego, movida à aparência, movida ao material, né? Por isso, quando a gente sai de rota, a gente deixa o peso, 10 de paus com 5 de ouros, a gente quebra até os padrões de escassez da nossa família, da nossa ancestralidade, sempre focado no que falta, no que tem, né? E a gente volta para si, lá no 4 de espadas, a gente compreende melhor o que é importante, o que é válido para a nossa vida, e aí a gente consegue viver a liberdade e vencer os desafios. O sol, o baralho cigano e as montanhas. A gente consegue aí vencer os desafios e voltar a ter alegria na vida, né? A carta da criança, alegria pela vida. Mas é uma alegria que vem de dentro para fora, né? Porque você quebrou com seus padrões, você entendeu aqui o que você repetiu, o que você está repetindo, cortou o laço aqui e falou: cansei, tchau. 10 paus, cansei, não quero viver mais do mesmo, não. Quero diferente, né? E aí a gente consegue alcançar a nossa cura. Opa! Eita, eita, aqui eu ia embaralhar, mas olha só o que caiu, ó. A carta do Arcanjo Gabriel, do mesmo modo que você tem, do mesmo modo que você cuida de crianças e pode cuidar de crianças, se ocupa com sua própria criança interior, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou até deixá-la aqui, mas vocês já entenderam que tem uma cura aí na criança interior, né?
Nos padrões. Vambora, gente. Essa mensagem tá bonita e serve para mim com certeza, tá? Eu, primeiramente, vamos lá, mais uma aqui, os arcanjos, pra gente encerrar. Valor! Eu amo essa carta. Nossa, eu amo. Arcanjo Ariel, tenha valor e defenda suas crenças. Eu amo essa carta. Porque essa carta, ela fala, sempre quando às vezes eu tiro ela, vem uma mensagem muito bonita para mim, né? Que é a mensagem aonde às vezes você tem um princípio, você tem um valor, né? Você tem algo que você defende, que você acredita, e muitas das vezes você se sente invalidado ou desmerecido, ou desmerecida, né? Dentro de um contexto, mas aquilo é o teu princípio, é o que você carrega, é o que você espera, tá ligado? É o que você espera. Então, essa carta ela fala muito, ei, defenda o seu valor, defenda o que você quer para sua vida. Defenda o que você está buscando. Ah, mas que fulano acha assim, que fulano defenda o seu valor. Eu tenho muito isso na minha vida, porque muitas das vezes eu me pego, né, conversando com pessoas, ou algumas pessoas em situações que não concordam com algo que eu pratico ou que eu penso, sendo que é algo muito íntimo meu, é um valor meu, é um princípio que eu carrego, né? Eu falo, putz, será que eu estou errada de ser assim, né? E às vezes a gente se sente errado por defender os nossos valores ou o que a gente acredita que é bom. Então aqui fala que é para você defender, se defenda, defenda o seu valor. Não se defender de uma forma ruim, de você ficar na defensiva das pessoas, mas tipo assim, cara, nesse momento é isso que eu busco para minha vida e é isso, né? Então, mantenha os seus princípios, os seus valores, não se desvie. Você está num caminho X, você está buscando algo, você está buscando uma evolução, né? Pelo que eu estou vendo, eu estou falando com pessoas aqui que estão em processo de cura da criança interior, que querem tirar um tempo para si, que querem se cuidar, que querem se entender, né? Que querem cuidar das suas questões. E aí vem o fulano, o ciclano, aqui a galera todinha, ó. A galera todinha, vem todo mundo, ai, né? Aí um fala uma coisa, fala outra, ah, por que você não faz isso aqui, isso aqui, isso aqui lá? E aí você começa a sair da tua rota de autoconhecimento, daquilo que você está buscando, e você começa a se desviar. Você começa a sair disso também, né? Ó, o diabo, o seis de copas também, a roda da fortuna falando de coisas que voltam, né? A gente tem coisas do passado, memórias e tal, que vai voltando para tirar a gente desse caminho. Mas se a gente não entrar nesse arquétipo do arcanjo Ariel, de defender o nosso valor, de falar, é isso aqui, eu preciso desse momento, preciso disso aqui agora. E é isso, a gente vai, ó, repetindo padrões, entrando nas mesmas de sempre, ó. Quando você vê, você está de novo numa situação, em algo, repetindo um comportamento que, putz, não era. Tomei uma decisão aqui, influenciado meio pelo ego, né? Pela aparência. Aceitei esse projeto aqui no trabalho, aceitei essa profissão, esse emprego. Nem era para eu estar aqui, não era esse meu caminho. Eu acabei aceitando. E quando eu vi, eu já estou dentro de um negócio que não era. Porque eu não defendi o meu momento, meu valor, as minhas reais intenções, que era aqui na rota. Eu estou vendo aqui pessoas que querem tirar um momento para se curar, para entender o seu próprio caminho, para entender a sua história, para se regenerar, para se curar, para cuidar da sua criança interior, para planejar a nova vida. E aí, se você não defender isso aqui, ó, tem esse bololô aqui para voltar aqui para você se perder. Para você só repetir a mesma coisa, tá? Então, ó, deixa essas bagagens, 10 de paus, acabou, finalizou, né? Deixa esse ciclo de vazio, de carência. A gente tem aqui 5 de ouros, né? 5 de ouros é carência, é falta do dinheiro, é perda, é olhar para aquilo que não tem,
e aí seguir com mais leveza, com mais clareza, defendendo o que você realmente quer para sua vida nesse momento, tá? Espero que vocês tenham recebido a mensagem da espiritualidade. Um beijo e até o próximo Café com Tarô.